Boa, aqui é boa noite, aí no Brasil também já é boa noite, né? Quase boa noite, aí às 6 horas da tarde. E é um prazer estar com vocês aqui. Daqui a pouco o Douglas deve entrar e nós devemos estar conversando a fé que pensa. Eu estou na igreja desde sempre, já andei com gente muito boa, andei com gente muito estranha, já vi gente muito inteligente. E já vi muita gente muito ignorante. Eu estou falando dentro da igreja e eu estou falando de liderança da igreja. Né? E eu vi muita gente instável, muita gente que muda. Né? Então, nesses últimos 3 anos, ou pelo menos, de vez em quando, o cara muda cada semana. E é estranho, muito estranho isso. É uma questão que as pessoas, ela está, eu não entendo, é muito volúvel. Eu estou falando de líderes. E tem alguns líderes que ficaram pelo caminho, que ficaram com a esquerda, outros que eram da esquerda viraram para a direita, uma parte que apoiou Lula 2 vezes e hoje voltaram para a direita, né, que é uma coisa estranha, né? Eu acredito piamente que o Lula fez muito mal à esquerda, muito mal mesmo, e por isso que a esquerda, o Lula vai ter uma dívida com a esquerda, como o Bolsonaro está fazendo muito mal para a direita, né? Exageradamente mal para a direita. O Lula não é a esquerda na essência, nem Bolsonaro a direita na essência. Mas eu respeito cada um que apoie tanto um quanto o outro. Eu só acredito que as pessoas não podem ficar cegas, não podem ser pessoas que verdadeiramente a visão dessa pessoa, tudo que o cara diz está correto, né? Tudo que o cara fala, tudo que o cara faz. Né? Nenhuma relação é assim. Essa relação é muito horrível, porque eu sou casado há 28 anos, eu tenho uma senhora mãe, eu tenho uma senhora esposa, e a minha relação com eles, com elas, é uma relação de cobrança, é uma relação de ver, de se ajustar. Ontem mesmo eu e minha esposa estavam falando de se ajustar. Eu estou falando de quase 29 anos de história juntos. Né? Agora, dia 14 de novembro, vamos fazer isso. Né? E o Douglas está entrando, a ideia é falar com o Douglas. Quando ele entrar, eu apresento a vocês. A maioria já conhece o Douglas, mas o Douglas é um cara que tem uma história com a gente, grande, grande. Eu conheço ele há mais de 20 anos. Né? E daqui a pouco ele entra e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então toda relação política, relação familiar, é uma relação que você verdadeiramente tem que ter condições de cobrar. Não é porque você é contra. Quem ama, cobra. Eu gosto do texto que a Bíblia nos diz que nós não somos bastardos. Por isso Deus nos disciplina. Né? O bastardos o Douglas falou que está aí, mas não estou vendo. Cadê você, meu irmão? O bastardo é aquele cara que é o filho paparicado, é aquele filho que é complexo, né, que vira um psicopata, né? Então, quer dizer, qualquer relação que não existe um mínimo, uma desconfiança, no mínimo uma cobrança, essa relação ela é doentia. E essa relação, como eu estava ouvindo ontem, é infantil. Né? Porque qualquer relação, quando alguém critica o Bolsonaro, não quer dizer que ele é do Lula. Quando alguém critica o Lula, não quer dizer que é do Bolsonaro. Isso é um absurdo. Né? Apesar que eu acho que os dois fazem mal para o Brasil e os seus seguidores talvez pior ainda. Né? Porque não tem filtro. E tudo que não tem filtro vem contaminação. Tudo que não tem filtro faz muito mal. Faz muito mal. Né? Ontem eu fiquei estarrecido. 1.179 mortes.
Eu fiquei estarrecido, né? Entra aí, Douglas. É você que vai falar, você que é o entrevistado. E assustado, né? O irmão da minha esposa, que tem 4 filhos, todos foram infectados com Covid-19. A minha cunhada estava internada até ontem, né? 2 irmãos do meu cunhado aqui na Espanha ficou internado, né? A minha sobrinha, casada com meu sobrinho, também é enfermeira e ficou infectada, não estava internada, Paloma. Então, quer dizer, é uma situação complexa, que a gente nem sabe o que é ainda, 100% ninguém sabe, né? Ô Douglas, se você entra para se unir, se você falar que você vai estar unido a mim, eu te chamo e você vai entrar aí fácil. Entra de novo. O Douglas está com um pouquinho de dificuldade, então quer dizer, é uma loucura isso que está acontecendo no mundo. E o Brasil é o único lugar de alguma nação, dos 20 nações do mundo, que está tomando essa atitude. As 20 nações mais ricas do mundo, nenhuma tomou uma atitude como está tomando o Brasil, brigando de cloroquina, brigando com o governador, brigando com o prefeito. Isso é coisa de gente muito pequena, né? Você pode discordar, você pode, sabe, o problema hoje não é o STF, o problema não é o Congresso, o problema é o presidente. Ou a gente acorda, ou a gente vai ficar bem pior do que já estamos. Né? Todo ser humano medíocre, na hora da crise, ele cresce. O medíocre, eu não estou falando o cara, porque o cara que é estadista sempre. Com crise ou sem crise. Né? Eu vejo algumas pessoas criticando Angela Merkel, mas eu nunca vi nenhuma governante igual a ela. E eu estou falando de 56 anos de vida, e ela é da direita. Só para vocês saberem disso. Né? Agora entrando. Então, irmãos, se eu não falar, eu acho que não vão pensar nunca. Então eu tenho que dizer, né, o que eu estou pensando. Aí entrou o Douglas, doutor Douglas Veg, né, quase doutor. Né, o Douglas eu conheço o Douglas há 30 anos de idade, há quase mais de 20 anos, 30 não, 25. Né, ele era um garoto, né, e ainda que jogava bola direitinho, e era fluminense desde a época. Né? Então, o Douglas, para mim, é um presente de Deus na minha vida, porque eu vi esse menino crescer, eu batizei, eu casei. Ele foi meu pastor. Eu fui pastor dele, ele foi meu pastor em Palhoça. Não sei se ele lembra disso. Então, é uma história longa. Então, tem uma história longa. Hoje, o Douglas é professor e está fazendo doutorado na Federal de Santa Catarina. E está sendo agora, vai ser o coordenador de curso de teologia da Univale em Itajaí. E nós vamos conversar um pouquinho com esse moço, que para mim é uma honra falar com ele, é um prazer. Não foi fácil, a agenda dele está muito complicada para fazer essa live, mas hoje ele entrou, tá? E vamos tentar ver o que dá para pensar. Eu não quero que você pense igual a mim, eu quero que você pense. Douglas, tudo bem? Tudo certo. Tá me ouvindo bem? Maravilhosamente bem. Então também, tá bom. Fora essas qualidades todas que eu falei dele, ele tem uma mãe fora da curva umas 4 vezes. Né? É espetacular. Né? E eu gosto muito do pai dele, e a mãe dele, além de fazer um bolo de morango muito bom, é uma pessoa muito boa. Ela é muito melhor que o bolo de morango. E aí, Douglas, como você está vivendo aí no Brasil aí, essa realidade, essa loucura, essa pandemia? Estamos aí na correria, né? Primeiro eu agradeço, né, o convite. Eu estava aí enrolando um tempinho, né, para fazer isso. Amanhã já temos outra também com o nosso amigo Pedro, psicólogo. Esse outro menino bom, outro fera aí. Outro fera. E estamos aí, ó. Tô com a camisa aqui, né, da instituição, estava dando aula até agora, e tentando pensar um pouquinho a respeito dessa nossa realidade atual, né? E sobretudo, eu tenho pensado nesse desafio que a gente está tendo, sobretudo no Brasil,
muito mais forte do que em outros países no momento, que é essa polarização, né? Uhum. Então, quando a gente tem aí como tema o fé que pensa, é porque, no fundo, eu tenho refletido a respeito de outras polarizações também que a gente tem que tomar o cuidado para não cair, né? E que me parece que, infelizmente, no Brasil as pessoas caem de maneira bastante até fácil. Uhum. E a polarização que a gente tem visto, além da política no atual momento, é antiga, né? Talvez até mais antiga que a política, que é essa polarização entre fé e razão, entre fé e ciência, né? Entre religião e ciência. E que me parece, assim como a polarização política, uma realidade burra, né? Infelizmente. Bem burra. Então, quando a gente tem aí o fé que pensa, um pouco eu acho que a gente tem que lidar com esse desafio. Eu não peguei o início da tua fala, mas eu acho que tem a ver com isso. Saber que no âmbito da academia, nós temos pessoas que conseguem dialogar com muita facilidade com gente da fé. Né? Amém. Eu me arrisco a dizer que no âmbito da academia é até uma maioria. É uma minoria que você tem no âmbito da academia que não sabe fazer o diálogo com quem tem uma determinada fé, e aqui no caso a gente vai tratar muito mais da fé cristã, né? Uhum. Que é a que a gente partilha, mas sem desprezar também outras tradições, outras manifestações. Claro. O problema é que o contrário, às vezes, eu não percebo. Até trocando aí figurinhas, né? Não sei como é que tu verifica isso, não sei se tu é tão pessimista quanto eu, acho que não. Mas eu vejo que na academia, uma minoria não consegue dialogar com os da fé. Uhum. E o inverso não ocorre. No campo da religião, digamos, né, da espiritualidade, a maioria das pessoas da fé tem pouco diálogo com o pessoal da academia. E isso é um problema muito grande. É gravíssimo, né? Então me parece que a nossa crise hoje é uma crise de conhecimento, né? Uhum. É uma crise de conhecimento. Isso, né? Oi? É antiga. Jesus já disse, sim. Não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. E continua antiga, mas ela tem se intensificado, né? Ela tem se aprofundado. E se a gente não conseguir lidar com esse tipo de dicotomia, o que a gente tem é isso que está aí. Pessoas que não conseguem dialogar, intolerância. Então, me parece que no âmbito da igreja, né, da fé cristã, seria preciso ser resgatado um pouco ou muito, o espírito dos primeiros padres da igreja, né? Precisaria se resgatar um pouco um pensamento tomista, por exemplo. Precisaria se resgatar um pouco o quanto verdadeiros intelectuais, essa que é a verdade, né? Verdadeiros pesquisadores contribuíram com a história da igreja que está aí, né? Com a história da igreja. Deve ter um ou outro até aluno aí nos acompanhando, estranhando essa fala, né? Provavelmente por curiosidade. Professor de filosofia, o tema é fé que pensa, né? E justamente para mostrar que conhecimento e fé se articulam, né? Sempre. Então, assim, tu contou aí um pouquinho, eu estou há algum tempo estudando, algum tempo na faculdade, né? Uhum. Acho que nem vou lembrar o ano lá que eu fui para a FLAM, capaz de tu lembrar e eu não. Pode ser. Se eu pensar... Mas que eu diria que em nenhum momento o conhecimento abalou minha fé. Uhum. E eu percebo que, infelizmente, a gente tem
muitas lideranças hoje em dia que poderiam contribuir, né? Tem muitas que contribuem, mas muitas que poderiam contribuir ainda mais com a história da igreja cristã se não rejeitassem tanto o conhecimento. Com certeza. Se não rejeitassem tanto a pesquisa, o beabá, digamos assim. Uhum. E eu até me arriscaria a dizer mais, não sei o que tu pensa, me arriscaria a dizer um pouquinho mais. Me parece que são justamente esses, como nós, né, que partilhamos de uma fé, que mais deveriam ter o compromisso com o conhecimento. É verdade. É verdade. Eu não sei como é que tu vê isso, não sei como que é isso na Espanha, por exemplo. Não, é incrível que pareça, eu quando estava no Brasil, a minha satisfação era andar com gente que pensa. Eu acredito que o Brasil, a cisão começou em 2002, né? Eu acho que a igreja, em 2002, ela acaba dando essa margem para o que está acontecendo hoje. Na Espanha, nós temos uma galera da tua idade, cara, muito boa, que pensa, e temos uma galera já da minha idade, mais velho que eu tenho 56, tu tem o quê? 30 e... Vou para 37. Pô, eu te conheci com 13, 12, você tá ficando velho, cara. 37. Pois é. Quer dizer, nós temos uma galera aqui de 30 a 35 a 40 anos, boa pra caramba. E aqui na Espanha não tem essa história, né? Não tem esse dilema, não tem essa discussão, né? Eu acredito aqui piamente que a política está muito mais avançada e também essa moçada que hoje está assumindo a igreja, né? Eu louvo a Deus porque aqui os pastores, quando aposentam, não podem ser mais pastores. Aqui o cara que aposenta, se aposentou, você não pode ser mais pastor titular. Só para você entender isso. Aqui o dono da empresa aposentou, ele não pode continuar sendo o empresário. Ou então não aposenta, né? Então, essa moçada, essa molecada que a gente diz aí, eu posso dizer por vocês, eu tenho gente boa demais. Meu pastor tem 35 anos, o pai dele passou agora para ele, e é um cara muito bom. Ele é psicólogo e muito bom, muito bom. Uma cabeça pensante, tem um grupo, e eu estive com eles, né? E eu conheci eles em Madrid, e um grupo de uns 40, 50 meninos, com todo respeito aos meninos de 30, 40, fenomenal, fenomenal. Então, quer dizer, a gente não tem esse problema. Nós temos um ou outro, assim, que é fundamentalista, que esses são sempre complicados. Fundamentalista e legalista, é difícil esse cara pensar. Se ele é fundamentalista e legalista, ele não pensa. Para mim é um princípio. Se o cara é fundamentalista e legalista, ele não pensa, tá? Ele vai viver no dogma do cara. O cara que vive no seu dogma, o cara, tudo que ele vai fazer é para defender o seu dogma, né? Então, eu vejo isso no Brasil, essa questão toda, e eu não sei para onde nós vamos. Eu não sei que igreja nós vamos ter, né? Eu não sei que igreja você está vendo aí. Eu estive no Brasil agora em janeiro, no ano passado, estivemos juntos até, e eu falei 3 coisas. A igreja, ela tem 3 coisas que a igreja ela se perdeu no caminho. A igreja virou... nós acreditamos no fundamento, né? Mas nós não somos fundamentalistas. Nós acreditamos na moral, mas nunca somos moralistas. E nós acreditamos na lei, mas nunca somos legalistas, né? Na palavra, mas o legalismo, o fundamentalismo e o moralismo, eu acho hoje, principalmente, que o moralismo é que está afetando mais a igreja e fazendo a igreja não pensar. A igreja não está preocupada com o pecador, ela está preocupada com o pecado, né? Isso é esquisito, né? E o pecado é gerado à pessoa e associado a essa pessoa ela está exterminada, eliminada, está desligada do rol dos membros do reino de Deus, né? E assim nós estamos vivendo isso. Complementando, acho que essa tua ideia, digamos assim, se eu tiver que identificar qual é o grande pecado, né, no nosso país, no Brasil hoje,
que as igrejas estão, digamos, a gente está generalizando, é claro, né? Claro. É óbvio que há excelentes líderes na igreja, é lógico que há excelentes igrejas, mas a gente está generalizando, não é o caso da maioria. Essa que é, infelizmente, a realidade. O grande pecado hoje no nosso país é pensar. É verdade. O grande pecado hoje que não se permite é refletir. E isso me parece que mostra muito claramente, aí tu tem muito mais chão aí para me ajudar nisso, né? E até para quem nos ouve agora e ouvirá depois, me parece que isso explicita uma ideia de espiritualidade banal. Isso Verdade. explicita uma ideia de espiritualidade com E minúsculo. Então, se a gente tiver que pensar a questão da espiritualidade, né, sobretudo cristã, no nosso caso aqui, ela tem muito mais a ver com o fazer do que com falar. Com certeza. Então, por isso que eu acho que o grande desafio no cenário que a gente está é conseguir evitar falar certas coisas, né? E não é fácil. Esse que é o ponto. Não é fácil. Porque você vê, você está num contexto em que as pessoas, e eu estou generalizando mais uma vez, né? Em sua grande maioria, não se dão o trabalho para fazer uma simples pesquisa para saber se aquela notícia corresponde à realidade ou não. Se você está num contexto como esse, de uma preguiça intelectual, né, fica difícil apontar, digamos assim, para essas pessoas a grande verdade de uma espiritualidade com E maiúsculo, que não tem a ver com falar, mas tem a ver com fazer. Eu acho que passa um pouco por aí. Então, não sei como que tu vê, porque às vezes a gente olha de dentro é uma coisa, quem vê de fora é outra. Me parece que nós estamos criando uma série de jargões no seio da igreja, cada vez mais, né? Cada vez mais. E jargão é coisa que convence aquele que não se atenta à escritura. Sim. Eu penso isso porque justamente o próprio Jesus, não foi uma nem duas vezes, foi inúmeras, cansou de falar que as pessoas erram porque não conhecem. E não conhecem a Escritura. Né? Não conhecem a verdade. Então, acho que é por isso que eu comecei falando que há uma série de polarizações na política, entre ciência e religião, entre esses dois tipos de espiritualidade, e que vai gerando um tipo de produto na nossa sociedade que não é bom. Vai gerando um tipo de fruto na nossa sociedade que não é bom. Então, no estado que eu estou hoje, Santa Catarina, é difícil um local que te permite pensar. Eu não estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo que é difícil um local, um espaço, né, que partilha da fé cristã, que você pode pensar. Você pode pensar igual o líder daquela instituição. Fora disso, não tem reflexão, não tem pensamento. Isso não é pensar, né? Se uma pessoa que for estar comigo e tem que pensar igual a mim, essa pessoa não está pensando. Pois é. E aí fica difícil, né? Fica difícil, porque como você estava mencionando, assim como eu acredito, tem ainda bem, né, muitas pessoas boas que pensam, que refletem sobre a nossa fé aqui no nosso país, mas nós temos cenários bastante problemáticos.
Então é preciso conciliar a fé, o conhecimento, não tem jeito, né? Não tem jeito mesmo. Eu não sei se a gente, eu não sei se a gente conseguiria ter um exemplo de uma situação que se vê Jesus menosprezando um fato, menosprezando uma realidade que está diante dele. Uhum. A fé que nós temos hoje menospreza um fato. Uhum. E uma fé que menospreza fato, me desculpa, é difícil, né? Eu lembro até do livro do Gideon, tu conhece muito bem, livro que já tem aí mais de 10 anos, né? Em que ele escreve sobre a pouca ou a não contribuição, né, da evangélica à cultura brasileira. Uhum. Você me doou esse livro, né? Eu vendo isso e estando de longe, em 2018, na eleição, eu tinha dito que a eleição ia expor as vísceras da igreja, né? Eu usei outro termo, que eu não vou usar aqui agora, mas expôs as vísceras da igreja, expôs a igreja, né? E é bom, mas é muito ruim, né? Porque a gente, querendo ou não, hoje estamos vendo a igreja que sempre foi. Essa igreja que nós estamos em 2020 era a igreja de 2018, não mudou nada, né? Ela piorou mais, ficou mais radical, mais ignorante, né? E como você disse, defendendo algo que não é verdade, né? O texto 8:32 usado aí pelo nosso presidente, de João, é o texto onde há mais mentira, que eu nunca vi isso na minha vida, apesar que a mentira permeia a política, né? Eu tive o privilégio de viver com os 3 piores mentirosos do Brasil. Um é Maluf, outro foi o Lula e outro é o Bolsonaro, né? E eles têm um poder de convencer as pessoas, e essas pessoas têm o poder de acreditar nisso. A igreja, que teria que pensar, é muito simples o Evangelho. O Evangelho é uma coisa simples. Tudo que não é padrão de Cristo, foge dele. Pode ser da direita, pode ser da esquerda, do centro. E a gente não. A gente, para não pensar, né? Hoje nós estamos numa moda que o coronavírus, e dentro da igreja isso, é uma artimanha para, de alguma maneira, impor o sistema chinês no mundo. E quem está bancando isso são os bancos. Eu falei para ele, vocês estão loucos, né? Isso é loucura. Isso não é falta de pensar, né? Isso é falta de ler. Não precisa nem pensar ler, né? Porque o banco jamais vai implementar um sistema, né? Então, é muito louco. Nós já vivemos várias pandemias e nunca vivemos uma pandemia na época dessa tecnologia. Mas a febre espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas, naquela época aquele povo também sentia culto, inteligente, e também viraram as costas para a ciência, muitos políticos. Agora, menos viraram as costas, né? Nós temos alguns presidentes no mundo que viraram as costas. Nós tivemos o Trump no começo, mas ele mudou de ideia, ainda está brigando com isso. Tivemos o Johnson aqui na Inglaterra, mas como ele ficou com Covid-19, ele mudou radicalmente isso. Por culpa do Johnson, do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro inglês, a Inglaterra é o que tem o maior número de mortes e de infectado na Europa, porque foi o último país onde houve isolamento. Ele teve que ficar doente para entrar numa UTI, para ele ver, e hoje ele vê diferente, né? Mas o nosso não muda, o nosso continua, e comparando cloroquina e com tubaína, e daí, e gente seguindo e acreditando, cara. E gente até que eu acredito que não são ignorantes, né? Então, eu acredito que quando a igreja, qualquer igreja, pentecostal, não é pentecostal, triangular, retangular, quadrangular, Assembleia de Deus, tradicional, histórica, quando ela faz qualquer coisa que não está no prisma do cristianismo, no prisma de Cristo, e o prisma de Cristo está no Sermão do Monte,
Se você quiser qualquer base do cristianismo, é o Sermão do Monte. Quando passa daí, foge dessa pessoa, foge desse pastor, foge dessa igreja. Foge mesmo, foge. Isso não é cristianismo. Isso não é evangelho, porque evangelho é boas notícias. Evangelho é boas notícias. Né? E nós precisamos, de alguma maneira, eu estou muito indignado. De ontem para hoje, até ontem foi muito difícil dormir. Ainda perdemos 2 pessoas muito queridas ontem. Né? E hoje eu perdi outra pessoa querida, que foi aluna do Fileu, a Débora. Eu não sei se a conheceu, talvez se a conheceu. Ela ficou muitos anos no Fileu. Uma menina assim, muito especial. E o problema dela não foi Covid-19, morreu com 22 anos hoje. Então eu estou indignado com essa questão de não querer pensar. Né? Foge desses pastores que fazem de você não ovelha, fazem de você bode, fazem de você gado. Né? A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor, mas o pastor que não ouve a voz do verdadeiro pastor, do bom pastor, eu tenho dificuldade de saber se ele é pastor hoje. Eu estou com muita dificuldade de entender isso hoje. Eu acredito que a cisão de 2002 e o grupo que foi desfeito também por causa de política, e política da esquerda, né? Hoje nós estamos brigando com a direita, eu já briguei com a esquerda e bastante. Eu acho que é muito responsável por isso, porque esse grupo ele se desfez e alguns foram para a direita, tá? E isso é dolorido, né? E alguns ficaram na esquerda, na esquerda bolsonariana, entende? Porque já vi esquerda bolsonariana, aquela esquerda que não quer pensar. Né? Difícil. É difícil, mas tem. Né? Então, quer dizer, isso, querendo ou não, se eu tomo uma posição radical hoje, para a direita ou esquerda, para onde seja, amanhã você, por minha culpa, também pode tomar uma posição radical. Eu deixei de pensar hoje, eu reflito e muita gente vai ficar sem pensar por minha culpa. Não sei se você está me entendendo o que eu estou dizendo. Sim. Exatamente, né? O problema, no fundo, é esse, que os frutos, né, eles vão permanecer por um longo tempo. E, às vezes, a vida inteira. Sim. Né? Então, é o que você está colocando. De repente, por uma falta de esclarecimento, por uma falta de permissão das pessoas refletir, pensar e pesquisar e investigar, você condena o indivíduo à ignorância. Essa que é a grande realidade. E a gente está falando aqui algumas coisas, né? Eu queria até ressaltar que é claro que muitas pessoas que se deixam levar pela ignorância, às vezes não são exatamente as próprias culpadas pelo seu delito, digamos assim. E é o que você colocou, né? Sim. E é o que você colocou. Se o indivíduo foi ensinado errado, ele vai, e não tem ninguém para dizer, ele vai permanecer praticando aquilo inconscientemente. O meu líder disse, né? Exatamente. E aí que entra o ponto que, enfim, né, tem a ver com a minha profissão, e a grande crise e talvez sempre foi, a educação. Uhum. Porque você tem um cenário hoje, no campo da educação também, que não favorece as pessoas pensar. Não favorece, no geral. Novamente, vamos lembrar das exceções. Novamente, vamos lembrar que a gente está falando aqui de maneira ampla e de maneira geral. Sim. Não estamos generalizando, mas... Isso, o meu ponto é que aquilo que é realidade no âmbito da educação vai refletir em todas as outras áreas. Vai refletir no campo da política, vai refletir no campo da religião, da espiritualidade, vai refletir no âmbito da família, vai refletir absolutamente em tudo. Uhum. E aí a gente tem um problema maior ainda, que me parece, segundo, né, eu entendo,
tal como outras instituições, mas a educação, a escola, é o grande elemento, é o grande agente transformador da cultura. Sim. Você pode discordar da finalidade lá do Gramsci, né? Na questão da educação, você pode questionar aquilo que ele está buscando sustentar enquanto norte para a educação. Agora, é impossível negar essa tese central que ele possui, né? Que a única possibilidade de transformação, de mudança no âmbito da cultura, e aí de maneira mais ampla, porque quando a gente fala de igreja, de religião, a gente está falando num ambiente bem mais preciso, que também afeta a cultura. Mas a escola afeta com uma certa amplitude, né? Mais significativa. Então, se você tem uma realidade como nós temos hoje, por exemplo, para citar, eu não vou recordar agora exatamente, mas numa questão de 4 anos atrás, se não me falha a memória, em pleno século XXI, nós tivemos um governo que tirou das nossas escolas, no nosso estado, né, eu estou falando, todas as salas de informática e todos os profissionais de informática. Hoje a gente está num cenário que elas poderiam ser muito úteis, que a gente está necessitando da inserção da tecnologia e que nós não temos estrutura absolutamente alguma. Absurdo. Falando de rede pública. Então, em pleno século XXI, nós temos governantes que, no âmbito da legislação, falam de inserção da tecnologia nas nossas escolas, mas na prática retiram ela. É um absurdo. Para quem não sabe, o Douglas está em Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados mais ricos do Brasil, né? E um governador fazer isso, o Colombo fez isso, é uma coisa... não dá para entender, né? Não dá para compreender. Né? Hoje a tecnologia é quase tudo, né? E eu fico pensando nisso, né? Porque os políticos não têm interesse na educação. Nunca tiveram, poucos tiveram, né? Poucos tiveram na história isso. E a educação, ela começa dentro da igreja. A educação, a escola bíblica dominical, ela surge na Inglaterra e acaba a igreja fazendo grandes universidades, Harvard, que é considerada a maior universidade do mundo até hoje, começou dentro da igreja, foram os irmãos que fizeram ela. Oxford, o nome da igreja, a escola de Oxford, chama-se Universidade de Cristo, olha o nome, Universidade de Cristo. Quem começou também foram os irmãos nossos que começaram. Como a gente pode parar de pensar, né? E como nós não podemos deixar de valorizar a educação? Agora eu pergunto para ti, você que é professor há um tempo, existem meninos que querem pensar ou querem apenas jogar? Pois aí a realidade que eu tenho para narrar também não é tão promissora assim. A realidade não é tão promissora. Nós temos excelentes jovens e adolescentes que querem pensar. Mas, novamente, naquela linha, né, de falar da maior parcela, eu não vou nem dizer que não querem pensar. Talvez aí a gente está falando de uma geração que não quer muito agir. Bom, como eu leciono filosofia, então, em determinados momentos, a gente lida com filosofia política, e aí você precisa levantar N situações para discutir, para refletir, para pensar, no intuito de contextualizar, né, os pensadores, no intuito de contextualizar os filósofos. Sim. Bom, o que você percebe quando tem que lidar com alguma situação, problema, como a nossa, né, atual, você percebe até várias medidas que são sugeridas, você percebe várias possibilidades que são apontadas. Mas quando você levanta a questão de, bom, e quem está disponível a fazer? Volta
ao mesmo problema do evangelho, de que muitos querem ouvir, né? Muitos querem ouvir, mas para falar, para levar, é uma minoria. Essa que é a grande realidade. Então você tem uma espécie de apatia, eu diria, não no pensamento daí, porque essa galera da faixa aí de 14, 16, 17 anos pensa muito rápido, resolve até uma questão no âmbito teórico facilmente, Sim. mas demonstra no quesito ação uma apatia que incomoda, entende? Então, assim, não sendo pessimista, tá? Eu não sei tão se pessimista hoje, não? eu não sei se nós teremos, por exemplo, tal como lá na época de um Collor, caras pintadas, num sentido mais até idealista mesmo, porque a disponibilidade para fazer algo é muito pequena, a disponibilidade para estender a mão é muito pequena. Então a gente está percebendo uma geração, e uma geração que também está tendo filhos mais cedos, Sim. é bom que se diga isso, Isso é horrível, né? Que pouco olha para o próximo, que pouco olha para o lado. Entendi. E me parece que isso está mais nítido ainda agora, né? Isso está mais nítido ainda no momento atual que a gente está vivendo. Então, eu acho que falta um pouco, e aí vem o papel social, tanto da escola quanto da igreja, o papel social das várias instituições, ONGs, né? De alguma maneira mobilizar esse nosso adolescente hoje, de mobilizar esse nosso jovem hoje a querer fazer. Eu volto àquela minha fala anterior, quando a gente estava se dirigindo mais ao campo da igreja, né? Então nós temos uma espiritualidade com E minúsculo, que está concentrada no falar, esquecendo-se de uma espiritualidade com E maiúsculo, que é a que deveria ser de fato praticada e exercitada, que está muito mais vinculada ao fazer. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia, digamos assim, ao de que as obras é que vão justificar alguma coisa por parte do indivíduo perante Deus, não é nada em relação a isso, né? Mas é um apelo, talvez, que eu percebo que o Tomás de Aquino, ali por volta do século XIII, fez ali no seio da escolástica, que é dizer o seguinte: espera aí, ok, o que importa para nós cristãos é a vida eterna, é o paraíso, é a salvação, mas nós estamos nesse exato momento vivendo uma vida terrena e que não pode ser desprezada. Sim. Que não pode ser deixada de lado. Nós temos pessoas morrendo da fome. E as pessoas estão morrendo da fome não só na pandemia. As pessoas já morriam da fome muito tempo antes da pandemia e ninguém falava nada. Sim. Não tinha empresário fazendo videozinho nenhum. Nós tínhamos pessoas passando necessidade, sem água para lavar as mãos, muito antes da pandemia. Sim. Só que o problema é que na pandemia nós precisamos disso e não vemos uma atitude dos nossos governantes. Então eu percebo que o fazer, né, e que tem que sair daqui, falta na igreja, falta na escola, falta nas empresas, nos vários setores da nossa sociedade.
Infelizmente, a cultura do Brasil hoje é uma cultura de olhar para o seu próprio umbigo. Uhum. Infelizmente, a cultura que se promove, que de alguma maneira se propaga nas nossas igrejas, e isso é triste falar, nas nossas igrejas hoje, em sua grande maioria, é a propagação de uma vida num clube. Uhum. De se encontrar semanalmente, e o mais espiritual é o que está de segunda a segunda na igreja. Uhum. O mais espiritual é aquele que abre o culto. É um tipo de fé que não pensa. Uhum. É um tipo de fé que não pensa na própria fé, que diz que segue, porque não está lendo aquilo que eu, pelo menos, leio. É um tipo de fé que não pensa no outro. É um tipo de fé que, se o outro pensa diferente, então vamos demonizar. Uhum. É um tipo de fé que não traz nenhum tipo de serviço à nossa sociedade. Então eu tenho visto professores, e aí, puxando a brasa talvez aqui para o meu lado, mas fazendo até numa questão aqui de homenagem, eu estou vendo professores se desdobrando, se matando para dar aula. Eu estou vendo professores se matando para conseguir, da maneira melhor possível, transmitir aquilo que queria transmitir aos seus alunos. E uma sociedade que não valoriza a educação. Uma sociedade que não valoriza a escola. Uma sociedade que não valoriza a instrução, o esclarecimento. E essa sociedade está nas nossas igrejas. Essa sociedade está no ambiente que deveria ser o exemplo de olhar para o lado. Que deveria ser o exemplo de estender a mão. Mas não é exemplo e não é por pura ignorância. Então a gente precisa de que surjam Santos Agostinhos, São Tomás de Aquinos, a gente precisa que surjam Boécios, a gente precisa que surjam. Temos aí Ziel Machado, uma pessoa Disney, temos aí Gideon Alencar, temos aí Ricardo Barbosa, temos aí Ricardo Agreste, temos uma série de pessoas que... Hernandes Dias Lopes, uma série de pessoas que representam com alguma propriedade o que significa a fé cristã, e que eu me arrisco a dizer, se bobear, nem são conhecidas no interior da igreja. Eu sei disso. Nem são conhecidas no interior da igreja. Uhum. Uhum. Não sei, né? Estou aqui, enfim, expondo o que eu enxergo, né? E o que eu enxergo a curto e médio prazo, para não dizer longo também, não é nada bom. Eu também enxergo assim, né? Você falando nisso, a Kathleen entrou. A Kathleen é quase uma filha da gente aqui. E eu conheci a Kathleen com 7 anos. Hoje ela é psicóloga também, voltou a Timbó. E ela disse uma coisa, pensar hoje gera punição. Quem pensa é punido. E é forte isso, né? Exatamente, exatamente. E mais do que isso, né? Pensar hoje, dependendo de alguns contextos e cenários, te leva para o ostracismo. Eu sei. Eu sei disso. Eu fico imaginando... E é pior. Né, a igreja, a ideia da igreja, onde ela entrou na história, o analfabetismo diminuiu. Então a igreja sempre quis que o pessoal pensasse. Essa é a ideia da igreja. A igreja que não pensa não é igreja. A igreja, isso não é na igreja. Jesus não, de maneira nenhuma relacionou-se assim com os discípulos.
Ele fez eles pensarem, por isso falou em parábola, contava história. Jesus era um grande contador de história, né? E você citou vários homens, né? Hoje eu estava imaginando quem era a pessoa referência no mundo hoje, né? Incrível que pareça, no mundo hoje nós temos uma referência que é Timothy Keller. Eu estive com ele uma vez, ele é um pastor em Nova York, né? Nós temos Jamie Hilson, mas Jamie Hilson está com 98 anos e é a melhor pessoa que eu conheci na igreja, pessoa que mais fez eu pensar na igreja. Desculpa te interromper. Desculpa te interromper, mas quantos conhecem no cenário, no interior da igreja cristã brasileira, James Houston e Tim Keller? Ah, quase ninguém. Né? A igreja brasileira conhece Silas Malafaia, que eu acho que ele já não é crente. Para mim ele é um ex-crente, ex-pastor. E eu falo isso sem medo de pecar diante de Deus. Né? E se estiver pecando, eu peço perdão diante de Deus e peço perdão ao Silas. Então a igreja brasileira conhece esse cara. A igreja brasileira conhece Edir Macedo. A igreja brasileira, ela conhece essa turma, né? E tem outros caras aí também, né? A igreja brasileira, ela, sabe, até a missão integral é desintegral dentro do Brasil e mal conhecida, né? E algumas vezes demonizada dentro da igreja. Né? Então, quer dizer, quando eu estive em Timbó, a ideia era fazer não apenas a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, em qual eu fui pastor, pensar, mas a cidade pensar. Quando a gente cria a União de Pastores, a AME Timbó, que é a Aliança de Ministros Evangélicos de Timbó, a ideia era fazer os pastores pensar. Né? Mas sabe qual é o problema? Eu vejo, e o grande problema é esse. Se eu faço o povo pensar, eu perco poder. Se eu faço o povo pensar, eles vão ver, poxa, esse cara é muito raso. Se eu faço esse cara ouvir Tim Keller, ele não vai querer me ouvir. Né? Se ele ouvir Ricardo Agreste, Ricardo Barbosa, ele não vai querer me ouvir. Por que tu é considerado raso? Porque tu é raso. Tu não se fizer isso, se fizer as pessoas pensar, se fizer elas colocar o dedo na ferida, por que tu é raso? Porque o tipo de concepção de espiritualidade que as pessoas aprenderam nas nossas igrejas é uma espécie de mágica, é uma espécie de misticismo. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus. Nada. Basta ler. Basta ler. Então, aquilo que a gente aprende, né, quem caminha aí a fé cristã e está nos ouvindo, aquilo que a gente aprende, não precisa estar num seminário, numa faculdade de teologia. Numa boa igreja, se aprende numa simples escola bíblica dominical, que a chave hermenêutica é Jesus. Você tem que ler Gênesis a Apocalipse com base nessa figura que é exemplo. Mas eu vou além. Ele não é a chave hermenêutica só da Bíblia para quem partilha da fé cristã. Ele é a chave hermenêutica de absolutamente tudo. Então, quando tu olha para a nossa realidade hoje, para a nossa circunstância, e pensa que tipo de atitude, pelo que a gente conhece das Escrituras, que tipo de atitude esse cara teria, como é ou como seria diferente do que, infelizmente, a maioria das nossas igrejas estão tendo. Uma semana, 2 semanas fechado um templo, as pessoas já não sabem mais serem cristãs. As pessoas já não sabem mais viver essa fé, que não tem nada a ver com o templo. Não tem nada a ver com as 4 paredes. Não tem nada a ver com um mero simbolismo, ritualismo ou um idioma evangeliquez. Tem a ver com
vida e vida cotidiana. Você vive esse tipo de fé lá no meio do seu trabalho. Você vive esse tipo de fé quando vai pagar uma conta no banco, mas as pessoas não entendem esse tipo de espiritualidade. Infelizmente, o que nós temos hoje predominante é a mágica, é uma espécie de fantasia. Eu acho que o Pedro, não sei se ele está nos ouvindo, amanhã eu vou falar com ele, podia explicar isso até melhor, né? Se é uma espécie aí de psicose, é qualquer coisa. Menos... Generalizada. Exatamente. Menos aquilo que a gente entende da Escritura. E é muito sério isso, porque você falou que a gente fala e não faz. Eu acho até que a gente está falando, está muito, a maioria, eu não sei se é a maioria, mas o que está na mídia, uma parte, o que está falando não tem nada a ver com Jesus. Né? Então, a prática então é pior. Se eu andei muito com muita gente que pensa e tinha uma boa oratória, uma boa pregação e fazia os outros pensar, mas muitos deles não agiam, não tinham uma ação. Porque você falar de missão integral, sem fazer missão integral, não vale a pena. Então, hoje, como você disse, você falou de uma maneira, não somente na igreja, mas em todos os lugares, o que estão se falando e fazendo é horrível. Né? Eu acredito, e oro a Deus, e peço que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Eu sou brasileiro desde o século XVII, a minha família chegou aí no século XVII, sou muito brasileiro, exageradamente brasileiro, que a gente muda essa história, que mesmo que não seja na minha geração, que eu acho que infelizmente não vai ser, né? Que na próxima geração seja uma geração diferente, né? Que nós mudamos o patamar dessa nação. Nós não podemos ser apenas a nação do futuro, nós temos que ser a nação do agora. Mas a gente tem que começar o agora. Né? Nós temos um país nós temos um problema gravíssimo no país com a educação, mas nós temos vários problemas gravíssimos no Brasil, né, que não é resolvido. Que não é resolvido. Então, a vida cristã, eu fiquei muito triste com esses pastores, alguns amigos meus aí de Santa Catarina, brigando com o governador, porque queria voltar ao culto, como se a igreja fosse o local. Eu vi um cara, o Augusto Nicodemos, eu respeito aquele cara, até apesar da posição algumas vezes fundamentalista dele, falando que o governador do estado de Pernambuco não permitia ir ao culto para fazer o culto online, que estava proibindo o culto online. Faz o culto online em casa. Você não precisa de muito apetrecho, não. Nós temos um programa de televisão na nosso estado, que chama-se Comunidade, que foi aberto agora para a gente há 2 meses, que nós estamos fazendo tudo de casa, sem sair de casa, entende? Nós vamos ser liberados para o culto, aonde nós estamos morando, agora nesse domingo, e com muitas restrições, que algumas pessoas nem querem ir, porque as restrições são grandes, né? Entende? A igreja somos nós, e onde a gente está, e como a gente vai dignificar o que somos, e o evangelho, né? Ser crente não necessita de um local, né? E o local, eu acho que ele é muito mais católico do que evangélico, né? Nós temos muito mais romano do que protestante nas nossas igrejas, né? Não tem muito a ver muito com a gente. Tem um pastor que é ungido, entre aspas, né? Ou todos são ungidos ou nenhum é ungido. E um reverendo, ou todos são reverendo, ou nenhum é reverendo. Não tem esses 2 patamares dentro da igreja. Não tem o leigo e o clero. Isso acabou. Somos sacerdotes de Cristo, todos, homens, mulheres, todos somos sacerdotes de Cristo. E somos sacerdotes onde estivermos. Aonde estivermos. Não importa, no avião, no trem, andando a pé, caminhando, comprando, como você disse, né? Eu espero, verdadeiramente, ora a Deus, vai terminar agora, meu irmão. Vamos fazer uma segunda um dia desse, né? Que Deus abençoe muito você. Irmãos, pensem. Se você não consegue pensar, peça para Deus para você aprender a pensar. Deus ensina a orar e Deus ensina a pensar.
O Espírito Santo é o maior professor que nós temos. Douglas, brigadão, Douglas.